vamos começar mais um Pode Ser, diretamente dos nossos estúdios aqui em casa. Hoje vamos bater um papo com um amigo e professor de jiu-jitsu, que é o Lucas Miranda, faixa preta 2º grau, que vai ensinar você, o seu filho, sua esposa, com a arte suave. Ali na Gândara, fácil acesso. Hoje nós vamos bater um papo com ele, ele vai contar, já veio aqui, mas vai contar um pouquinho mais da evolução da academia, que agora está buscando um lugar maior, porque já está assim, ó, de alunos. E eu, como eu falo, é uma família, a Checkmate Leiria é uma família. Então você vai ser bem recebido lá, não só pelo Lucas e pela esposa, que também é mestre que dá aula lá, mas também pelos alunos que estão lá dentro. É a família que vai acolher você, vai acolher seu filho, vai acolher a sua família também lá dentro. Não é isso, Lucas? Isso aí, exatamente isso. A gente quer realmente que as pessoas estejam lá para poder crescer. Sim. Para ter uma melhor filosofia de vida, né? Exato. Melhor conteúdo para poder passar para frente. Lucas, obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho aí da evolução da Checkmate Leiria. Vamos lá. Que para mim, como eu sempre falo, é a melhor academia de jiu-jitsu aqui da região, porque é voltado só a jiu-jitsu. Não tem outra arte marcial, não tem musculação, é jiu-jitsu puro, é arte suave, que ali você vai aprender. Sim, exatamente. Ali a gente quer ter o jiu-jitsu mesmo da forma mais refinada, não quer ter distrações com uma coisa ou outra, porque às vezes a pessoa quer fazer jiu-jitsu, mas ela quer praticar alguma outra coisa. Não, ali a gente é pro jiu-jitsu mesmo. Sim. Se quiser melhorar o jiu-jitsu, por exemplo, para um MMA, bacana, ótimo, mas o nosso fundamento é realmente o jiu-jitsu. Sim. E você hoje tem quantos alunos lá? Eu estava fazendo as contas agora há pouco. A gente está bem próximo de 100. 100 alunos. A gente está próximo de 100. Contando os pequenos e os grandes? As crianças, os grandes, os que fazem aula particular. Tem meninas também, né? Sim, bastante menina, bastante mulher. Sim. Eu acredito, posso estar enganado, não sei, que hoje a gente é uma das academias que mais tem mulheres em todo o território. Cresceu muito o número de mulheres, isso é muito importante, muito interessante. Sim. Isso mostra que o nosso trabalho tem muito respeito, envolve muito família, traz um ambiente agradável, que as mulheres se sintam ali confortáveis em estar treinando. Legal. Isso é muito importante pra gente. Cresceu muito o número de mulher. Exatamente. Inclusive, a sua mulher treina lá com você. Treina. E recebe elas, nossa. né? Sim. Recebe elas lá. Então dá todo esse suporte também é pro lado feminino. É importante. Né? É importante sempre ter alguém ali para orientar elas, para se sentir mais próxima. Porque, cara, é duro. Pra mulher é duro. Chega numa época do mês, tem que ir lá treinar. Muitas optam por treinar e acho certo, porque não pode interromper um trabalho. E às vezes tem que deixar de lado uma unha comprida. Tem que deixar de lado um cabelo que faz um alisamento, tudo aquilo, para poder treinar. Mas eu vou te falar uma coisa assim que 90% ou mais, a mulher que entrou ali, se você perguntar para ela depois de 6 meses se valeu a pena, eu tenho certeza que no mínimo 90% vai te falar que valeu muito a pena. Legal. É praticamente unânime isso. Eu posso dizer com toda certeza, porque eu vou lá, sou aluno turista, mas eu vou. Mas vai, o importante é ir, conviver. O importante é estar lá. Exato. E também estar sempre vendo as evoluções que a sua academia traz, não é? Então eu vejo que o Lucas é dedicado 100% aos pequenos, eu vejo ele dando aula, porque tem horários de infantil, do kids. Sim, a gente teve que quebrar o horário dos kids. A gente tinha um horário só de kids. Sim. Só que a gente começou a ter muita criança e a gente teve que separar. Porque antes ia dos 4 anos até os 12. E aí ficou uma diferença de idade muito grande. O menino de 12 que eu te falei, tem um menino de 1,70 m com 10 anos. E aí você pega uma criança de 4 anos que não tem nem 1 metro ainda direito. E fica uma disparidade muito grande. E aí a gente quebrou de 4 anos até 8 anos. Virou o Baby, que é uma aula mais lúdica, é uma aula de brincadeiras, que envolve, eu faço muito parte de super-herói. O Homem-Aranha faz isso, o Homem de Ferro faz isso.
para eles poderem, para eu poder participar do mundo deles. Sim. E o aprendizado fica mais tranquilo. E os mais velhos um pouquinho, que é o que virou Kids, ficou entre os 9 e os 12, que tem muita criança, muita. Os pais às vezes preferem colocar a criança um pouco mais velha, porque já tem um pouco mais de entendimento. Mas eu tenho crianças ali que começaram com 4 ou 5 anos e hoje já tem uma idade que mudaria o cenário de turma. Sim. E você vê que ela já chegou ali muito completa, com uma cabeça muito formada, um entendimento, uma postura diferenciada das outras. Então compensa realmente você investir numa criança pequena. E o Baby, ele é muito interessante porque são turmas pequenas. A minha turma é uma turma de não pode ter muita criança. Eu não posso exigir muito tecnicamente de uma criança de 4 anos. Sim, claro. Eu até acho engraçado que os pais querem exigir muito de uma criança de 4, 6, 7 anos. A posição é assim. Aí às vezes eu olho assim pro lado, tem um pai um pouco tenso porque a criança está fazendo errado. Tem que deixar a criança fazer errado. Faz parte. Ali, essa idade não é uma idade de se tornar um lutador. É uma idade de se formar caráter. A gente está formando caráter, a gente está formando postura. Criança que não olha nos olhos dos outros para conversar. Sim. A gente está criando uma personalidade dentro dela. Isso é importante. Sim. A luta é só uma consequência futura. Sim. O pai que se preocupa que o filho de 4, 5, 6, 7 anos vá lá e se torne um lutador, tá mandando no lugar errado. Sim. Não é a minha filosofia. Minha filosofia é criar uma criança que não se frustre futuramente, que tenha um bom caráter, que entenda o que é respeito, que entenda o que é disciplina, que entenda o que é hierarquia, que entenda os pontos principais na vida adulta dela. O que ela vai ser agora, como lutador, pouco importa. Às vezes é uma criança que tem muita facilidade, fica ótimo ali naquele momento, chega lá na frente, não vai. Não anda. Vai. É o acúmulo de consequências que vai gerar, um lutador bom ou ruim. Sim. Em relação a isso, sabe aquela situação que quando a gente gosta muito de uma coisa e sabe que aquilo é muito bom, a gente quer influenciar os amigos a estarem ali? Sim. Normalmente as pessoas falam que a pessoa que se tornou crente recentemente quer levar todo mundo para a igreja. Exato. É mais ou menos essa mesma situação. O cara tá ali, às vezes ele passou pela mesma dificuldade que você, ele quer te levar para ali. O filho dele estava passando uma dificuldade na escola, ele vai trazendo os amiguinhos, se forma uma turma. Sim. Por outro lado, Eduardo, existe uma coisa assim muito engraçada e interessante de você poder ver que os pais são uma influência extrema na vida das crianças. Não tem como não ser. Muitas vezes, inclusive recentemente aconteceu, e acontece constantemente, e normalmente não são brasileiros, são de outras culturas, também às vezes não são portugueses, tem de outras nacionalidades. O pai, você olha, ele já aparenta ser uma pessoa emocionalmente abalada. Sim. A criança, então, ela já vem emocionalmente abalada. Chega ali. Um monte de criança que já estão criando uma performance, um caráter de postura, autoestima, uma postura, né? de imposição dentro das coisas. Aí ele chega para treinar com uma criança dessa. Ele já se sente intimidado. É inevitável seu filho chegar lá a primeira, segunda, terceira, quarta vez e não se sentir intimidado. Sim. Porque as outras crianças já criaram isso. Sim. E aí a criança se sente intimidada. Vai uma, vai duas, se sente acuada. Aí eu parto para um outro princípio. O pai, ele te obriga a continuar ou te tira a criança? Sim. Engraçado, assim, não sei se é cultural realmente ou não, mas o pai brasileiro insiste até a criança se adaptar. Adaptar, exato. Em outras situações eu percebo que o pai fraqueja. Cede ao que a criança está falando.
Ou seja, se você fraquejou ali, Sim. futuramente você vai fraquejar em outras situações. Sim. Entendeu? Então, tempos fáceis, homens exatamente, fracos, não é? exatamente. Uhum. E o que acontece? A criança não é obrigada a ir para a escola? Exato. A Juliana, quantas vezes ela não acordou e falou assim, pai, eu não quero ir para a escola hoje. Mas vai. Sim, exato. Até ela chegar a um ponto que ela sabe que aquilo ali é uma obrigação. Já faz parte da vida dela. Exatamente. E é assim que tem que ser. Sim. Mas o problema é que muitas pessoas não conseguem entender a realidade do jiu-jitsu. Não entendem que aquilo ali não é uma luta, é um investimento para a vida da criança. Sim, exato. A partir do momento que todas as pessoas entenderem que jiu-jitsu é investimento, a conversa muda muito. No Brasil, já existe uma predominância de entendimento a respeito disso. Da arte suave, né? O brasileiro, ele entende as coisas de um jeito diferente. O brasileiro enxerga isso, mas enxerga também como uma forma de mudar de vida. Sim, exato. Porque hoje, realmente, tem muito dinheiro envolvido. Sim. E onde tem dinheiro envolvido, existe uma situação de você ter que ser muito bom naquilo que você faz. Né? Então, exato. Você tem que se dedicar ao muito, extremo. Extremamente. Sim. É extremamente competitivo. Sim. E, por exemplo, a minha vida inteira, eu escutei meu professor falando, mandar até um abraço para ele, uma pessoa que tem muita gratidão, o Gilberto Gabas, lá de Araçatuba. E a vida inteira eu escutei ele falando para mim o seguinte: você vai usar isso aí um dia na sua vida, isso aí ainda vai te ajudar de alguma forma. Fazia direito, pensava, tô treinando, vou competir, não vou usar isso para nada, vou usar para minha vida. As lições que eu aprendi eu vou usar para a vida toda. Sim. Mas não vou viver disso. A vida inteira ele me falou isso. Sim. E sempre falou para todos os alunos dele. E eu repasso isso hoje. E era um plano que eu nunca tinha. Eu vinha para Portugal. Exatamente, sim. Eu vim para Portugal para ter uma vida boa, para competir com os campeonatos que tinha, porque na época que eu cheguei não tinha tantos campeonatos quanto tem hoje. Hoje, todo final de semana tem um campeonato em Portugal. Sim. Todo final de semana. Cresceu um absurdo em Portugal o jiu-jitsu. Tomou o ritmo do mundo. E muitos alunos da sua academia lá, da Checkmate, Leiria, eu gosto de frisar que é Leiria, porque tem Checkmate espalhada por aí, né? Pelo mundo inteiro. Checkmate Leiria é a minha academia, a academia que o mestre Lucas atende lá todo mundo. Já tem muitos alunos aptos a participar de campeonato. Criança, muita criança competindo e ganhando. Isso ganhar ou perder não importa. Não importa. É competir. Né? Muitas vezes a gente até torce um pouco assim para a criança entender a melhor forma de se perder para poder crescer como criança. Só uma pergunta. Vamos supor, um atleta seu vai participar de um campeonato no Porto. Você acompanha? Acompanho. Até hoje, todos os campeonatos que teve, eu acompanhei. Vai. É uma coisa assim que eu acho que é certo? Não. Eu acho que... Até porque se um aluno meu resolve competir na Islândia, não vou acompanhar ele. Não vai. Até porque ele precisa ter as pernas dele para ele saber andar sozinho. Sim, exato. Isso é ótimo. Faz com que cresça... Mas quando ele vai, ele tá levando o nome da academia. Nome da academia. E por que, Eduardo, é importante você fazer parte de uma bandeira tão grande quanto a Checkmate? Todo mundo fala, a equipe é só um nome. Ótimo, é só um nome. Pelo que eu vi, é a segunda no ranking. Segunda no ranking. Primeira é a Grace. Sim. Só que eu tenho a opinião do seguinte, é a melhor do mundo. Melhor do mundo. Por que a melhor do mundo e segundo no ranking? Porque não tem problema, não. A partir de um momento, você vê que a primeira tem 1.300 academias. Checkmate deve ter ali em torno de 500. É uma diferença muito gritante de quantidade. Sim. Então a gente usa a proporção. Proporcionalmente, a gente está em segundo com uma pontuação próxima de uma academia, de uma equipe tão grande quanto a que está em primeiro. Sim. Mostra que a qualidade é muito grande, é muito acima. No Brasil tem nas capitais? No Brasil tem para todo lado. Tem. O responsável pela Checkmate do Brasil é o professor Sebastian Lally, e ele tem a Checkmate dele é em Curitiba. Curitiba, é a primeira. Exato,
Não é a primeira, mas Não. é o carro-chefe. É o carro-chefe. É o carro-chefe do Brasil. Ele que cuida da parte administrativa. Administrativamente. Aí ela é dividida. Estados Unidos, Leozinho Vieira, um ótimo professor, um excelente competidor. Em vários estados dos Estados Unidos ou só em... Muitos. Ela é bem grande nos Estados Unidos. É bem grande, bem forte. Califórnia, Flórida. O Léo tá na Califórnia. Tá na Califórnia. Sim, ele tem a academia dele na Califórnia, que é a Headquarter, que é o quartel-general dos caras da Checkmate. E o outro dono da Checkmate mora em Portugal. Mora aqui. Que é o Ricardo Vieira. Ótima pessoa. Foi uma pessoa que me abriu as portas da Checkmate. Cara, assim, muito bom de jiu-jitsu. Lá no Brasil você não era da Checkmate? Era. Era. Eu tenho uma divisão em um certo ponto da minha vida de equipes. Não eu, mas meu professor. Quando eu entrei no jiu-jitsu, a gente fazia parte da B9. B9 é a academia do professor Marcos Barbosa. Cara, excelente. Competidor extremamente bom, extremamente técnico. Ele é faixa preta de judô, morou no Japão. E a minha cidade, Araçatuba, ela quente pra cacete. Demais. É quase mais quente que o sol. É verdade. Cara, é quente, lá é quente. Calor, né? Os outros falam pra mim assim, não sei na onde, eu moro em Fortaleza, lá é quente. Eu penso, não conhece Araçatuba, cara. O problema de Araçatuba não é o calor em si, é a falta de umidade. É extremamente seco. Você nasceu lá? Você é de lá? Não, eu sou de Auriflama. É perto. 60 quilômetros. É perto. Só que assim, quando eu vou falar de algum lugar, a minha referência sempre é Araçatuba. Araçatuba, sim. Eu saí de Auriflama com 17 anos. Ganhei o mundo no jiu-jitsu, podendo levar alguma coisa, competir. E na minha cidade, nunca tive nenhuma visibilidade. Em Auriflama. Entendi. Cidade pequena, talvez uma mentalidade um pouco mais retrógrada. Sim. E em Araçatuba, eu tive condições de ganhar um pouco mais de visibilidade. Sim. Até hoje, saiu coisas que eu faço aqui no jornal de Araçatuba. Então eu tenho essa visibilidade. Você fazia direito lá? Fazia direito. E aí largou para ser professor? Não, ou finalizou? Sim. Hoje você é bacharel? Sim. Eu parei de fazer em Araçatuba e acabei em Birigui. Que eu fui mudar eu morei um tempo em Birigui. Quente também. Quente. Terra do sapato. Exatamente. E aí eu terminei numa faculdadezinha lá em Birigui. E o que acontece? Quando eu comecei a fazer, a gente era lá da B9 do Marcos Barbosa. O Barbosa é nascido em Guararapes, que é ali 40 quilômetros de Araçatuba. Então, meu professor, por essa proximidade, já era aluno dele. Sim. E aí a gente ficou um bom tempo na B9. Conforme foi passando o tempo, um dos nossos alunos, o Arnaldo Maidana, que é um grande professor, foi chamado para ir treinar e dar aula na headquarter da Checkmate, na Califórnia. E ele pegou a oportunidade e foi embora. Chegou lá, começou a dar aula, montou a academia dele em Northbridge. É uma academia enorme, coisa monstruosa. Hoje ele já tem 2, montou uma outra em outra cidade. E com essa ida dele para lá, aproximou a gente da Checkmate. Com o passar do tempo, ele levou a gente para Checkmate. Ele mostrou o caminho, mostrou o que era melhor, o que não era, naquela circunstância que a gente estava. E aí a gente saiu da B9 para ir para Checkmate. Porém, a gente ainda tem muito... Eu tenho muito apego pelo professor B9. Marcos. Final de semana passado, ele esteve em Araçatuba dando um seminário na academia do meu professor. É uma pessoa assim... Eu acho ele fenomenal. Eu sou muito fã dele. Meu professor também é uma pessoa muito boa de jiu-jitsu, sabe muito. E ali que a gente foi pra Checkmate. Deve estar com uns 15 anos, mais ou menos. 15 anos na Checkmate. Na Checkmate. Aí você já começou a dar aula lá no Brasil ou veio começar a dar aula aqui?
eu nunca quis dar aula. Hum. Tinha projetinho, dava aula em projetinho, social. Mas não era o foco. O foco era ir morar em Portugal, competir quando tivesse, e treinar em algum lugar que pudesse me ajudar a crescer. Sim. E quando eu cheguei aqui, fui pra Fátima, não tinha uma equipe montada. Tem checkmate lá? Não, em Fátima tem uma Nova União. Ah, tá. Aí eu dava aula, eu competia pela Checkmate e dava aula dentro da Nova União. Tinha um outro professor também, o professor Bruno, que é da Nova União. E aí com isso, o Bruno me abriu as portas, porque ele já tinha lá, e eu passei a dar aula lá. Veio a pandemia, vim pra Leiria e continuei treinando para a competição. Aí fui treinar um tempo com um amigo meu na Marinha. Sou muito grato por ele ter me acolhido também. Foi muito importante nessa mudança. E chegou um ponto que eu quis parar. Eu estava em Portugal, eu queria parar. Tava treinando, mas eu queria parar. E quando eu vim do Brasil pra cá, eu vim com um casal de amigos. Sim. O menino, o Marcos, que tem uma Gracie Barra no Barreiro. Sim. Ele Aqui? já... Isso, lá no Barreiro, Aqui no Margem Barreiro. Sul de Lisboa. Sim, lá do outro lado. Sim. Cara, moleque, garoto formidável. A Então, esses esposa são dele. tudo franquias? Sim, Gracie Barra é tudo franquia, Checkmate tudo Checkmate, franquia, franquia. tudo franquia. Nova União, tudo. É uma equipe que leva o nome. E ele tinha acabado de casar, veio pra cá com a gente era um pouco mais velho, ficou meio que pai deles, ali orientando no que a gente podia ajudar. E assim, sempre foi muito amigo meu, sempre conheço ele desde que ele era criança, ele entrou no jiu-jitsu criança e com o convívio a gente se tornou muito amigo, irmão mesmo. E aí ele resolveu ir pra lá, teve as dificuldades dele, teve que parar um tempo, já havia sido campeão mundial na faixa marrom, então era um moleque muito bom. E aí a partir do momento que ele parou de treinar, ele reduziu um pouco, porque você parou, a coisa para. Mas é um moleque É bom. bom, casca grossa. Aí ele mudou o posicionamento dele. Ele montou uma empresa. Se tornou empreendedor. Entendi. E aí você ganha Sim. cabeça. Cabeça. Aí hoje ele tem uma Gracie Barra lá, muito bem desenvolvida, com bastante aluno, é um ótimo professor. E agora que ele estabilizou, ele voltou para a competição. Sim. Teve uma competição agora recente, interna na academia, da equipe dele. Lutou, foi campeão, luta casada. Legal. E agora ele tá voltando. Eu acho que ele vai chegar ainda muito longe. Ele é muito amigo meu. O cara é aqueles cara que você ama de paixão mesmo, que é teu irmão. Hoje, por exemplo, você treina, como eu sempre falo, você treina desde os pequenos até um competidor. Sim, sim. O cara quer treinar, Sim. vai disputar um campeonato, tal, ele pode ir lá te procurar Sim. e vai treinar com você. Sim, sim. Você hoje dá aula individual? Dou aula particular. Particular. Dou aula particular. Lá na academia. Lá. A maioria dos meus alunos particulares não são nem brasileiros nem portugueses. É belga, é inglês. Sim. São pessoas que normalmente não têm um horário que pode parar para ir treinar em grupo. Sim. Ou pessoas que têm Uma hora certa... de treino. Exato. Mas nunca uma hora, é 1h30, 1h15. Aí Tem o uma horário certa marcado. limitação. Uma vez por semana ou como é que é? Aí a gente marca conforme a necessidade agenda da pessoa. dele. Exato. E agora eu não estou mais pegando aula particular. Não tá. Porque não tenho mais tempo. Inclusive tinha uma criança de 4 anos que a mãe queria fazer aula particular. Porém eu não tinha mais viabilidade. A única viabilidade que eu tinha era depois das 9. Para uma criança de 4 anos eu não assumo essa responsabilidade porque vai estar cansada já. Sim. Hoje o preço da aula particular é o mesmo da aula em grupo? Não. É diferenciado. Aí ele tá pagando um treino para eu estar ali, especialmente olhando ele, coordenando ele, aí é um preço... É você e ele ou põe um aluno para treinar com ele e você supervisiona? Os dois. É os dois. Isso acontece também. Sim, a responsabilidade de treinar ele é minha. Sim. Mas eu gosto de ver eu treinando com ele é uma coisa. Sim. Ele treinando com alguém Sua visão é outra. é outra coisa. É outra coisa. Aí eu consegui entender se ele realmente aprendeu aquilo que eu expliquei ou se ele tá ali. Muita gente vai treinar comigo e se sente intimidado. E o cara às vezes nem é pra isso. Sim.
Mas acontece, muitas vezes acontece. Claro, do mesmo jeito acontece o contrário. Sim. Mas ao contrário, na verdade. Sim. O cara, ele me vê de faixa preta, ele quer dar tudo que ele tem na vida dele ali naquela hora. Exatamente. E eu sempre fui cobrado assim. Eu sou um cara de 1,76 m. Ganhei peso agora. Eu sempre pesei 72, 74 quilos. Toda academia que eu ia, um cara mirradinho, pequenininho, Sim. Pô, esse é esse daí mesmo. Então, vou finalizar. Exatamente. Eu sempre tive que me provar. Sim. Sempre tive que sobressair. Sim. E por muito tempo, a gente tem ego. O ego nosso é grande. Sim. Você não quer perder. Já passei por situações de pensar assim na minha cabeça, vai quebrar. Sim. E coisa boba. Não ia ganhar nada com isso. Mas a gente amadurece, a gente sabe que o jiu-jitsu ele é muito transparente. Sim. Entrou ali dentro, ou você é ou você não é. Né? Ou você é bom ou não ele é bom. Transparente demais. Pegada. Tem a pegada? Vai, não tem. E mostra o melhor e o pior. Bom, às vezes você entra errado, perdeu a luta. Exatamente, exatamente. Você tem que estar corpo, mente, tudo bem focado. alinhado, bem alinhado. E se entrou errado, perdeu. Por exemplo, você vai dar um armlock, sem querer bate a cara no joelho do oponente, acabou a sua luta. E a gente é ser humano, a gente não acorda todo dia... Um armlock não, um leglock, né? A gente não acorda todo dia bem. Às vezes a gente tá mal-humorado, às vezes a gente tá um pouco cansado. Sim. Então, muita gente acha que jiu-jitsu é definido no campeonato. Não é. Não, jiu-jitsu é definido na sua vida. Na sua vida. Por que tem tanto empresário hoje em dia que faz jiu-jitsu? Sim. Por que o Zuckerberg faz jiu-jitsu? Sim. Por que o Lucas Neto, que todo mundo fala mal, mas é um grande empresário, faz jiu-jitsu. E hoje investindo em jiu-jitsu. Montou uma academia no Rio. Ah, montou? Montou uma academia, uma equipe enorme. Vai ficar gigante em breve. Tá indo disputar o Mundial. Porque eles sabem que aquilo ali gera algo a mais. Sim, exato. Filha do Trump faz jiu-jitsu. Gisele Bündchen faz jiu-jitsu. A minha filha faz jiu-jitsu. A Juliana. Exatamente. O João faz jiu-jitsu, não é? O João. E o João leva muito a sério hoje em dia. Demorou, mas chegou. Que bom, hoje ele leva a sério. Sim. Mas não é todo mundo que tem essa visão. Sim. Quem já está lá na frente, tem um passo à frente, consegue enxergar o benefício daquilo. Porque aquilo que eu te falei é um investimento. É um investimento para a tua vida. Qual é o melhor investimento que você investir na sua vida? É na sua vida, exatamente. E aí é o plano B também. Sim. O meu professor falava, vai que um dia você precisa. Vai que um dia precisa, né? E tá aí. Exatamente. Que bom. Fico feliz que a Checkmate está crescendo. A sua, né? A Checkmate Leiria está crescendo. Já teve até que fazer o Jiu-Jitsu Baby. Tem o Baby, agora tem o Kids. Não é? Daqui a pouco tem o sênior, não é? Dá para cuidar dos idosos igual o Cláudio ali, não é? E aí, é sensacional ver o crescimento, não é? E o crescimento vem através da credibilidade, não é? É o que eu tento passar aí todo momento que eu falo da Checkmate Leiria. Eu percebi lá, eu vi que é uma academia muito séria, e é uma academia muito receptiva por parte sua e da Aline e também dos alunos. É uma família, não é? Os alunos ali são fantásticos. É uma família que está todo mundo integrado em receber o novo que está chegando. E deixar ele à vontade, não deixar ele com medo, tímido e tal. Mas o principal motivo da pessoa não ir é ter medo, ter vergonha. Sim. Ele chega lá, raramente o cara que chega lá e tava com medo, não fica. Sim. Tem aquele menino, o Alan, que é faixa marrom. Sim. Eu tenho dois, tem o Alan e tem o Alan. É o que usa kimono vermelho. O Alan. Gente boa, cara. Gente boa. Grande. Aí você assusta, mas o cara é um forte, cara sensacional, boa, né? Trabalhador, trata você bem, ensina, não é? Não é violento, não vai te machucar, ele vai te ensinar, não é? Então eu reparo tudo isso. Esses dias atrás eu tinha visto, eu não vi lá, mas eu vi nos vídeos que você faz, tinha um senhor careca lá, um gringo, eu acho que é inglês, não sei que nacionalidade ele é, mas eu acho que ele não fala português. Ele estava treinando lá, dando treinos lá, faixa preta também.
Ah, sim. É de New Jersey. Americano. Sim, ele é americano. Ele tá aqui ou só tava? Ele tem os filhos dele jogando futebol aqui em Portugal. Ah, legal. Então ele mora lá em New Jersey, tem a academia dele em New Jersey. E vem pra cá de vez E vem pra cá visitar os filhos. Ele fica tem aqui em Leiria? Ele tem um filho jogando em Fátima. E o outro eu não lembro onde está. Mas é por perto também. Aí vai lá treinar. Isso. Aí ele vem, treina lá com a gente de vez em quando. E ajuda também Aí nos tem um italiano também que vem. Tem um belga que agora tá nos Estados Unidos, mas... Tudo faixa preta? Não. Diversificado. O belga é branca, ele preta, tem o italiano é roxa. Que legal, que legal. E a gente, cada nacionalidade nova que a gente recebe lá, a gente tem a bandeirinha de cada um que chegou lá. Vai então, pondo tem lá. Angolano, tem francês, italiano. Deixar claro para quem está nos assistindo que dia 7 agora, passagem de faixa, não é? Isso, graduação. Lá na Checkmate Leiria, aqui na Gandra, na Cismaria. Quem quiser ir lá assistir, quem quiser ir lá conhecer a academia, fazer um treino experimental, conversa lá, tem o @ que eu vou deixar sempre aqui. Conversa lá com eles, marca um treino experimental, tenho certeza que você vai gostar. A recepção é muito boa. Já começa pela recepção. Uma recepção calorosa, amistosa, com certeza você vai se sentir em casa e vai ficar. E no dia 7, como eu estava falando, passagem de faixa. E vai começar que horas, Lucas? Às 10 horas. 10 da manhã, do dia 7 é um sábado. Vai lá para você assistir, para você ver como que é uma passagem de faixa. Nunca viu? Vai lá assistir. É sensacional. É um evento muito legal. E é segredo quem é que vai passar de faixa. Então, você que é da academia e está nos assistindo vai ficar na incógnita. Será que eu vou? Será que eu não vou? Vai lá que você vai saber. Isso aí. Então, dia 7 às 10 da manhã ali no Cismaria. Eu vou deixar o @ sempre embaixo aqui. @ Checkmate Leiria, Portugal, né? Isso. Underline Portugal, né? Acho que é isso. @ Checkmate Leiria, underline Portugal. Você vai achar a academia aqui de Leiria com o mestre Lucas Miranda, que vai estar lá para te dar atenção, e toda a equipe Checkmate Leiria vai estar lá para te receber. Como eu falei agora há pouco, os caras grandes, faixa marrom, faixa roxa, mas vão te tratar super bem, mesmo que você for um calça branca, um faixa branca, vão te tratar bem, vão te dar toda a atenção devida aí, para você realmente entender o que é o jiu-jitsu, a arte suave, que entra na sua mente e é uma filosofia de vida, não é verdade? Exatamente. É assim. Os caras vão te tratar bem porque eles também já estiveram no seu lugar. Eles também já sofreram para chegar onde eles chegaram. Sim, exatamente. E eles entendem o processo de chegar. Como é difícil, como é duro. Como, às vezes, muita gente não quer treinar com você porque... Então, eles já tiveram esse processo. E ali a gente deixa muito claro que você tirou o seu tênis, o seu chinelo ali para fora, entrou dentro do tatame. Não importa se você é advogado, se você é juiz, seja se quem você for, é o gari, ali dentro todo mundo é igual. O que muda ali dentro é só a sua graduação, é só a sua hierarquia, seu conhecimento de jiu-jitsu. Exatamente. Ninguém quer saber se é branco, preto, azul, e sem homem, violência, mulher. Né? Não tem violência. Não, é aprendizado. É a arte suave. Por Ele isso vai que te chama mobilizar. escola. Exatamente. Vai te mobilizar, você tem que ter jeito e força. Não é? Tem que ter força. E para isso você tem que se dedicar. Não adianta ser um turista, não é? Porque não tem jeito. Você, tudo na vida você tem que se dedicar, não é? Então, o jiu-jitsu não seria diferente. Então, como ele falou, pega crianças de 4 anos, 5 anos, que já estão com a mente focada, com certeza esse vai ser muito mais fácil lapidar, porque ele já veio pronto para receber essa lapidação e ter uma formação de caráter aí sensacional. E o pai, geralmente o pai, e muitas vezes a mãe acompanha também, né? Sim, são pessoas muito importantes, são mães, porque o pai está trabalhando, então, são pessoas muito importantes na formação de um atleta mirim que vai se tornar aí possível um atleta adulto e quem sabe um competidor, não é? Ou pelo menos uma pessoa de caráter e exatamente, personalidade boa. Sim, exatamente. E vai saber sempre que conhece o jiu-jitsu, conhece a arte suave, está sempre na vantagem, é ter doutrina na sua mente de não querer ser o bravão, querer ser isso, que é aquilo, que não leva a lugar nenhum, né, Lucas?
Não, o bravo, ele é intimidado. Sim, por isso que ele é bravo. Ele é um recalcado, não é? Ele quer ser um intimidador. Quer ser intimidador, toma a primeira, já era. Aí, nesse caso, eu digo que, nesse caso, a violência gera compreensão. Sim. Não é? Sim. Eu acho também. E o jiu-jitsu é uma arte de violência disfarçada. Disfarçada. Porque a pessoa ela vai fazer uma submissão sem te machucar. Sem te machucar, exatamente. Então ela é muito em 2 segundos você está apagado. Né? Já acabou, não você não teve uma lesão, você não teve nada. Mas está dormindo, não é? Mas está resolvido. Fala pra você, hoje funciona como lá a Checkmate? Fala eu sei, mas fala para eles de segunda a sexta ou segunda a sábado, qual que são os horários lá? A Checkmate Leiria hoje, ela tem aulas de segunda a sábado, de segunda a quinta, às 9h10 da manhã, sábado, às 10h30 da manhã, de segunda e sexta à noite, às 19h30, para adultos e juvenil, quarta, quinta e terça, às 19h. Crianças do Baby, às 18 horas de terça e quinta, e do Kids, segunda e sexta, às 18h30. Boa. E deixa eu te falar uma coisa. No sábado, que hora que é? Fala de novo. Da graduação? Não. Sábado, hora. Treino comum? Às 10h30. Sábado, às 10h30 da manhã. Para todo mundo. Para todo mundo. Tanto criança que já tem algum tipo de graduação, ou quanto adulto ou juvenil. Tá, legal. Então, sábado, para quem trabalha, pode treinar no sábado, 10h30 da manhã, tá lá. Vai ser muito bem recebido. Quer conhecer? Vai lá. Não tem um kimono? Vai lá, o Lucas vai te emprestar um kimono, você vai pôr um kimono, vai cair para dentro do tatame e vai ver como é que funciona. Antes de qualquer treino, é interessante que faça um aquecimento, para não ter lesão. Vai fazer um aquecimento, que é dado lá de praxe, e depois vai para o treino de combate um com o outro lá. Vai combater com faixa branca, com faixa preta. Não importa a faixa, você vai ser muito bem respeitado e vai conhecer o jiu-jitsu do lado de dentro. Não só de ouvir falar. Exato. Não pode ter um preconceito. Porque quem vê o jiu-jitsu pela primeira vez, 2 caras se agarrando lá, não tem como gostar daquilo. Sim, exatamente. Até fazer uma aula. Exatamente. Aí eu posso falar. Eu só falo mal ou bem de algo que eu conheço. Sim. Se eu não conhecer, não tem como eu te falar. Sim. Se me perguntar, você gosta de comer, sei lá, uma coisa que eu nunca comi? Eu só vou. Giló. Falar, não, porque eu já comi. Eu já experimentei e não foi. Exatamente. Agora, se eu nunca experimentasse, como que eu ia falar? É ruim porque os outros me falaram? Exatamente. É o que falam, a gente estava falando agora há pouco, é o que falam da nossa ordem também. Porque é isso, você já foi lá? A ignorância Então, não fala do que você não conhece, não é verdade? Então, cara, a gente só quer ajudar e falar em Deus. E as pessoas invertem a história. Você tenta construir algo, fazer algo ficar maior, só que as pessoas sempre vai... Tudo que é bom, sempre vai ter alguém para te diminuir. Exatamente. E eu falo para os alunos até, eu falo assim, cara, se alguém não te odiar, teu processo está ruim. Sim, exato. Alguém tem que te odiar, alguém não pode gostar de você. Sim. Porque se você não está tendo alguém que te odeia, é porque você não está crescendo. Sim, exatamente. Quem cresce, gera inveja. Sim, gera inveja. Infelizmente, é verdade. É verdade. E eu vou falar para você, a inveja te motiva. Fala, se estão me invejando é porque eu tô bem, né? Faz parte do processo. Se você tem um propósito, você tem que aguentar o processo, não é? E você tem que saber lidar com ela. Sim, exatamente. É sempre o saber lidar. Sim, exatamente. Sempre a consequência do que eu vou fazer. Sim. Se o cara falar mal de mim, eu vou lá tirar satisfação com ele, me torno menor que ele. Sim, exatamente. Você, em determinada situação, você tem que me coloco no mínimo no mesmo patamar. No mesmo patamar. Que também é ridículo. Exatamente. O que acontece, muitas vezes acontece, que nós fazemos, e depois a gente, o cara fez isso, ou a pessoa fez tal coisa. Mas não é. A culpa não é da pessoa. A culpa é tua que se igualou àquela pessoa, que está ali no mesmo patamar, mas águia voa com águia. Exatamente. Não adianta você querer voar com padrão. Eu vou ajudar a pessoa. Não ajuda, eu falo isso lá. Deixa ele lá. Tubarão entendeu? não nada com sardinha. Não nada com sardinha, exatamente. Então deixa ele lá,
O problema é dele ou dela, deixa lá e você segue no seu. Observa quem anda com pessoas que vão para frente. Sim, exatamente. Ele tem um meio de pessoas que estão todas indo para frente. Anda com quem anda para trás milionários, sempre anda com gente que está indo para trás. Você anda com 5 milionários, você vai ser o sexto. Exatamente. Então é assim que sentou numa mesa, se é o mais inteligente, muda de mesa. Exatamente. Muda de mesa, exatamente. Bom, Lucas, obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Bom bater um papo sempre com você. Uma satisfação enorme. Aqui o Pode Ser tá aberto, minha casa também, para você agradeço. sempre que quiser. E no dia 7 eu tenho podcast aqui, mas eu vou dar um jeito, vou mandar uma pessoa lá para filmar lá. E se eu não puder ir, eu mando alguém. Mas muito provavelmente, pelo menos em algum horário, eu vou estar lá. Deixa eu até ver aqui. Ótimo. E o Claudião segura aqui a onda aqui, ó. E a Juliana segura a onda lá. E eu vou lá pra gente bater um papo e filmar lá vocês também. Ótimo, fazer uns vídeos ao vivo lá. Para divulgar mais Faz ainda. Parte da casa. Obrigado. Para divulgar mais ainda a Checkmate, que faz um trabalho sensacional aqui em Leiria. Agradeço. Né? E muita gente me pergunta da Checkmate, porque eu sempre falo. Né? Sim. Sempre falo. Lucas, vou te fazer uma pergunta para a gente terminar. Fala para mim, se você pudesse conversar igual nós estamos conversando aqui, com Jesus, e fazer uma pergunta, não é agradecer, é uma pergunta. Que pergunta você faria? Por que eu? Por que eu estou sentado aqui conversando contigo? Entendi. O que eu poderia fazer para te satisfazer? Entendi. Muito bem. Obrigado, Lucas. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Um ótimo sábado para você e domingo também. E segunda-feira tem mais. Hoje já treinou, né? Já. Hoje treinou. Já foi. Já foi. Hoje já. Obrigado. Encerramos sábado semana que vem ótima. Estaremos lá. Tá bom? Amém. Assim obrigado. Fica com Deus. Obrigado. Amém. Os.